Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas densas sobre Washington, D.C., embaçando os postes de luz e tornando as ruas desertas quase irreais. O relógio da torre da prefeitura bateu meia-noite quando a polícia recebeu o alerta. Um indivíduo suspeito estava rondando perto de um prédio governamental de alta segurança. Os policiais estavam em alerta máximo. O homem em questão movia-se lentamente, o rosto oculto sob um capuz escuro, os olhos brilhando com lucidez apesar da escuridão. Quando os policiais tentaram prendê-lo, ele não demonstrou pânico nem agressividade. Permaneceu imóvel, como se calculasse cada movimento deles. Senhor, o senhor deve nos acompanhar até a delegacia, disse o policial Harris, tentando manter a voz firme, mas calma. O homem não respondeu. Nem uma palavra, nem um gesto de resistência. Apenas um olhar intenso que parecia sondar a alma de cada policial presente. Sem distintivos, sem documentos, sem telefone. Como se não existisse. A agente Harris trocou um olhar preocupado com seu parceiro, o agente Lopes. Você consegue sentir esse cheiro? Ela sussurrou. Harris assentiu com a cabeça, um arrepio percorrendo sua espinha. Havia algo estranhamente incomum naquele homem. Quando estavam prestes a colocá-lo no carro, ouviram o som de um carro preto com vidros escuros. Ele parou abruptamente em frente a eles. Homens de terno escuro saíram do veículo, ostentando distintivos do FBI bem visíveis. Uma delas, uma mulher com olhar penetrante, deu um passo à frente e disse: "Libertem-no. Ele não está sob sua jurisdição." Os policiais hesitaram incrédulos. O homem olhou para os agentes do FBI e acenou levemente com a cabeça, quase imperceptivelmente, como se reconhecesse neles algo que há muito esperava. A diretora do FBI, Jane Collins, prosseguiu. Você não tem ideia do que está enfrentando. E acredite, você não quer saber. A chuva continuava a cair, batendo forte no asfalto, enquanto o homem misterioso desaparecia nas sombras com o FBI. Uma coisa era certa, sua presença naquela noite era apenas o começo de um mistério que abalaria o país inteiro. Na manhã seguinte, Washington D.C. parecia estar voltando ao seu ritmo normal, mas para os policiais que prenderam o homem misterioso, nada seria como antes. O policial Harris, sentado na sala de descanso, não conseguia parar de pensar nos olhos dele. Não eram os olhos de um criminoso comum. Havia uma inteligência fria e metódica, uma precisão em cada movimento, como se ele sempre soubesse o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Enquanto isso, na sede do FBI, o homem estava sentado em uma sala branca, quase clínica, mas confortável. Com as mãos cruzadas no colo, ele observava calmamente os agentes que se movimentavam ao seu redor. Nenhum sinal de nervosismo, nenhuma reclamação. Precisamos saber quem ele é, disse Jane Collins, a investigadora principal. Sua voz era firme, mas carregada de genuína curiosidade. Um jovem analista respondeu: consultamos todos os bancos de dados federais e locais. Nada. Nenhum nome, nenhum histórico, nenhum documento. É como se ele nunca tivesse existido. O homem ergueu ligeiramente a cabeça e falou com uma voz calma, quase gentil. Você está procurando nos lugares errados. Meu passado não está onde você pensa que vai encontrá-lo. Jane estremeceu. Ele sabia que estavam procurando. E mais importante, sabia como impedi-los de encontrar. Enquanto isso, nas ruas, os policiais que tentaram prendê-lo estavam sendo interrogados por seus superiores. As perguntas não paravam de surgir. Quem era aquele homem? Por que estava tão calmo? E, acima de tudo, por que o FBI parecia disposto a tudo para capturá-lo? O que se seguiu mudaria a percepção que eles tinham da realidade. Pois aquele homem não era apenas um estranho. Ele possuía informações e segredos capazes de abalar o governo e desencadear uma crise nacional. E naquele momento ninguém estava preparado para encarar a verdade. Nas sombras, outra força observava a cena. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ninguém, nem mesmo o FBI, sabia exatamente aonde isso levaria. O mistério estava apenas começando. Poucos dias após o incidente, o homem misterioso, que ainda não havia revelado seu nome, foi levado a uma sala de reuniões de alta segurança na sede do FBI. As paredes estavam cobertas de mapas, telas e fotografias, cada uma retratando operações confidenciais. Jane Collins estava diante dele, com uma pasta grossa na mão. Você sabe por que está aqui, disse ela com uma voz gélida. O homem simplesmente assentiu com a cabeça. Posso imaginar, mas você subestima o que eu posso fazer. Jane deu um leve sorriso. Talvez. Mas não vamos correr nenhum risco. O agente Collins explicou então a situação.
Durante vários meses, uma organização clandestina havia se infiltrado em diversos departamentos governamentais. O FBI não fazia ideia de sua verdadeira identidade ou de seus objetivos. E agora acreditavam que essa organização estava prestes a atacar em escala nacional. Você foi escolhida para se infiltrar nesta organização, continuou Jane. Você é a única que pode fazer isso. Ninguém mais passaria despercebido. O homem inclinou ligeiramente a cabeça, pensativo. E se eu recusar? Perguntou calmamente. Jane olhou fixamente para ele. Recusar não é uma opção. Já temos equipes monitorando você e sabemos que você nunca faz nada por acaso. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, em voz baixa e firme. Muito bem. Mas com uma condição. Trabalho sozinho. Jane hesitou, mas acabou cedendo. Ela sabia que era o único jeito. Essa missão exigia um nível de discrição e estratégia que ninguém mais possuía. Nos dias que se seguiram, o homem preparou-se. Aprendeu os códigos, estudou os agentes da organização clandestina e analisou as suas rotinas. Não precisava de armas pesadas, a sua maior força residia na sua inteligência e na capacidade de antecipar os movimentos dos inimigos. Lá fora, a cidade seguia seu curso normal, alheia ao fato de que a segurança nacional estava prestes a ser abalada. Cada passo dado pelo homem misterioso o aproximava da verdade, mas também do perigo. Pois aqueles que ele caçava não eram meros criminosos, estavam por toda parte, à espreita nas sombras, prontos para atacar ao menor deslize. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam através das janelas, o homem permanecia imóvel em sua sala de reuniões. Seu olhar estava fixo nas cartas. O jogo tinha acabado de começar. A noite caía sobre Washington, D.C., e o homem misterioso deixou a sede do FBI com total discrição. Sem sirenes, sem vigilância visível. Apenas a sombra que o acompanhava, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Seu alvo, um armazém abandonado nos arredores da cidade. Informações do FBI indicavam que a organização clandestina armazenava documentos confidenciais ali e também realizava reuniões estratégicas. Essa era sua primeira missão de campo, e ele sabia que precisava ser impecável. Com passos silenciosos, ele contornou as câmeras e se esgueirou pelas sombras das paredes. Cada movimento era preciso, calculado. Seu olhar percorria os arredores, antecipando cada patrulha, cada porta, cada som. Lá dentro, ele descobriu uma complexa rede de corredores, salas trancadas e guardas altamente treinados. Mas o homem nunca foi pego de surpresa. Graças ao seu conhecimento tático e aguçado senso de observação, ele neutralizou os sistemas de segurança sem alertar ninguém. Finalmente, ele chegou a uma sala onde documentos estavam empilhados sobre as mesas. Mas o que viu o fez hesitar por um instante. Rostos familiares desfilavam em uma tela, alguns pertencentes a altos funcionários do governo. O plano ia muito além do que ele havia imaginado. De repente, um ruído atrás dele. Uma figura surgiu de uma porta lateral. O homem reagiu imediatamente, esquivando-se do guarda e neutralizando-o sem aparente violência. Mas essa intrusão havia acionado um sinal invisível. Os alarmes silenciosos enviaram um alerta ao FBI. Do lado de fora, Jane Collins observava as telas. Seu pulso acelerou quando viu a figura desaparecer nas sombras. O homem misterioso acabará de concluir com sucesso sua primeira infiltração, mas o FBI sabia que ele havia descoberto algo muito mais perigoso do que haviam previsto. Ao analisar os documentos recuperados, ele compreendeu a dimensão da ameaça. Essa organização não estava apenas infiltrada no governo. Ela possuía informações que poderiam comprometer todo o sistema de segurança nacional. E o que ele havia encontrado era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro jogo tinha acabado de começar. Cada passo dali em diante poderia ser decisivo. E o homem misterioso sabia que essa missão o mudaria para sempre. Na manhã seguinte, na sede do FBI, o clima era pesado. Os monitores de vigilância ainda exibiam imagens da missão noturna, e Jane Collins sabia que o homem misterioso havia mexido em algo crucial. Mas um desenvolvimento preocupante estava surgindo. Algumas informações pareciam ter sido comprometidas. Jane convocou imediatamente uma reunião de emergência. Os agentes presentes estavam nervosos, cientes de que um deles poderia ter traído a confiança da agência. Alguém nos vazou informações, disse ela firmemente. Temos um traidor entre nós. Seus olhares se encontraram, cada um tentando disfarçar seu desconforto. O homem misterioso, sentado em um canto da sala, observava atentamente. Sua aparente calma contrastava fortemente com a tensão palpável ao seu redor. Se você quer minha opinião, disse ele finalmente com a voz baixa e pausada,
O traidor não está aqui por acaso. Ele ou ela sabe exatamente como pensamos e está sempre um passo à frente. Jane franziu a testa. E o que você acha disso? O homem sorriu levemente, quase imperceptivelmente, observando o que todos olham, o que todos negligenciam. Os traidores sempre se traem, mesmo quando acreditam ser invisíveis. Nos dias seguintes, ele colocou seus talentos em prática. Cada movimento dos agentes, cada acesso a arquivos, cada conversa interceptada foi analisado. Gradualmente um padrão emergiu. Alguns agentes pareciam estar agindo de forma estranha, seja excessivamente cautelosos ou excessivamente curiosos em relação a informações confidenciais. Certa noite, enquanto vasculhava discretamente arquivos internos, ele descobriu uma mensagem codificada destinada à organização clandestina. A assinatura, a de um agente de campo de confiança, alguém que havia participado de diversas operações cruciais. A traição era real. Jane foi informada imediatamente. Ela empalideceu ao ver o nome no relatório. Agente Thomas Reed, um veterano do FBI com 20 anos de serviço impecável. Impossível, murmurou. Mas as provas estavam lá. O homem misterioso levantou-se calmamente e disse: não adianta confrontá-lo agora. Temos que pegá-lo em flagrante. Essa revelação mudou tudo. A organização clandestina não só possuía informações confidenciais, como também tinha um aliado dentro do próprio FBI. A missão acabava de assumir uma dimensão muito mais perigosa. E o homem misterioso sabia que para sobreviver e proteger o país, teria que agir com mais rapidez e inteligência do que nunca. O homem misterioso sabia que o menor erro poderia custar vidas inocentes e pôr em risco a segurança nacional. Depois de identificar Thomas Reed como traidor, ele elaborou um plano complexo para capturá-lo. Tudo tinha que ser perfeito. Cada movimento, cada conversa, cada detalhe tinha que ser previsto. Numa sala segura do FBI, ele explicou seu plano a Jane Collins. Vamos fazê-lo acreditar que descobrimos um arquivo crucial sobre a organização. Ele não conseguirá resistir à tentação de se apoderar dele, e é aí que o pegaremos. Jane assentiu com a cabeça, ciente do risco. Se ele suspeitar de alguma coisa, então ele fracassará, respondeu o homem misterioso com absoluta calma. O medo não o salvará. Naquela noite, o homem colocou um arquivo falso em um servidor configurado especificamente para monitoramento. Cada acesso seria registrado, cada movimento de Reed rastreado em tempo real. Então ele esperou. Algumas horas depois, Thomas Reed entrou no escritório sob o pretexto de uma verificação de rotina. Ele parou em frente ao terminal onde o arquivo estava localizado, analisou-o cuidadosamente e, por fim, tentou copiá-lo para um pendrive. Nesse exato momento, o alarme silencioso foi acionado. Agentes do FBI liderados por Jane cercaram o escritório. Reed, pego de surpresa, tentou fugir, mas o homem misterioso o deteve antes que chegasse à saída. O olhar gélido de Reed encontrou o do homem. Você deveria ter permanecido fiel, disse ele simplesmente. Sob a pressão das evidências e a atenção exclusiva do homem misterioso, Reed finalmente confessou. Ele revelou informações sobre a organização clandestina, seus métodos, seus contatos e, sobretudo, um projeto de grande escala que poderia desencadear uma grave crise nacional. Mas justamente quando o FBI pensava ter neutralizado a ameaça interna, o homem misterioso pressentiu que algo estava errado. As informações fornecidas por Reed eram precisas, mas incompletas. Algo maior, algo muito mais perigoso, espreitava por trás dessa organização. E ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Poucos dias após a prisão de Thomas Reed, o homem misterioso estudava os dados recuperados. Quanto mais aprofundava a investigação, mais compreendia a dimensão da ameaça. A organização clandestina não era simplesmente um grupo criminoso, suas ramificações atingiam os mais altos escalões do governo. Políticos, altos funcionários, autoridades de segurança nacional, todos estavam potencialmente comprometidos. Jane Collins entrou na sala de reuniões, visivelmente preocupada. Pensávamos que tínhamos tudo sob controle, mas há indícios de que algumas decisões cruciais foram manipuladas antes mesmo de podermos reagir. O homem misterioso assentiu com a cabeça, o olhar fixo nos mapas e arquivos na tela. Isto não é apenas uma infiltração, é uma guerra silenciosa. E eles estão mais perto do que pensávamos. Uma pista em particular chamou sua atenção, um documento criptografado que mencionava um projeto chamado Argus, que parecia ligar diversas agências governamentais e financiadores privados. Os detalhes eram vagos, mas uma coisa era clara: esse projeto poderia desestabilizar o país inteiro caso a organização clandestina assumisse o controle.
Precisamos descobrir quem está por trás dos bastidores da Argus, disse ele calmamente. E rapidamente, o FBI intensificou as investigações, mas o homem misterioso sabia que o tempo estava se esgotando. Os agentes infiltrados podiam desaparecer a qualquer momento, e a organização podia agir antes que alguém estivesse preparado. Naquela noite, o homem misterioso permaneceu sozinho na sala de reuniões, estudando cada documento, cada contato, cada anomalia. Seus olhos recaíram sobre um nome que aparecia repetidamente em vários arquivos: Senador William Hargrove. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Não era mais apenas uma ameaça oculta, era alguém no topo capaz de manipular as decisões do país. E essa pessoa sabia exatamente como se manter nas sombras. O homem misterioso então compreendeu que a missão acabará de assumir uma nova dimensão. Não se tratava mais simplesmente de proteger documentos ou capturar traidores. Agora ele tinha que confrontar uma força capaz de controlar o governo por dentro. O jogo de verdade mal tinha começado, e desta vez as apostas eram mais altas do que nunca. Nos dias que se seguiram, o homem misterioso preparou-se para uma missão mais perigosa do que qualquer outra anterior: infiltrar-se no círculo íntimo do senador William Hargrove. Esta não era mais uma simples investigação. Ele precisava adentrar o próprio coração do poder, onde cada sorriso podia esconder uma traição e cada aperto de mão uma conspiração. Graças às suas habilidades únicas e inteligência tática, ele conseguiu se passar por um consultor externo especializado em segurança nacional e finanças governamentais. Nenhum documento oficial mencionava seu nome, o que lhe permitiu passar pelas verificações de segurança sem levantar suspeitas. Durante seu primeiro encontro com o senador, ele o observou atentamente. Hargrove parecia charmoso, educado e afável, mas seus olhos revelavam uma frieza calculista. O homem misterioso percebeu imediatamente que aquele indivíduo jamais agia sem motivo e que cada palavra, cada gesto, havia sido cuidadosamente pensado para manipular aqueles com quem falava. Durante vários dias, ele se infiltrou em reuniões e eventos privados, anotando todas as conversas e analisando alianças e rivalidades. O que ele descobriu foi aterrador. Vários funcionários de alto escalão do governo estavam trabalhando em conjunto com a organização clandestina, trocando informações e recursos para levar adiante o projeto Argus. Mas no âmago dessa rede de poder, o homem misterioso também encontrou uma aliada inesperada: Clara Bennett, a assistente pessoal do senador. Ela não era corrupta, mas conhecia segredos cruciais que nem mesmo o FBI possuía. Após um breve confronto, no qual ele demonstrou sua sinceridade e intenções, Clara concordou em ajudá-lo. Graças a essas informações, ele conseguiu reconstruir parte da estrutura da organização e identificar vários membros-chave atuando disfarçados. Mas ele sabia que o mais perigoso ainda estava por vir: o próprio Hargrove, capaz de manipular vidas e carreiras com uma precisão arrepiante. A tensão aumentou quando ele descobriu que algumas reuniões clandestinas estavam agendadas para ocorrer em menos de 48 horas. Ele precisava agir rapidamente para obter as provas necessárias para deter a Argus antes que fosse tarde demais. Ao sair do prédio do senador naquela noite, ele olhou para as luzes cintilantes da cidade. Cada passo nesse mundo de poder e manipulação aproximava o homem misterioso da verdade, mas também do perigo extremo. A noite havia caído sobre Washington, D.C., mas em um discreto hotel no centro da cidade, uma reunião crucial estava sendo preparada. O homem misterioso, disfarçado de consultor de confiança, entrou silenciosamente na sala reservada onde membros importantes da organização clandestina e alguns cúmplices políticos já estavam reunidos. Ao redor da mesa, os rostos estavam sérios e concentrados. Cada pessoa conhecia seu papel e sabia que o menor erro poderia ser fatal. O homem misterioso observava atentamente. Entre eles, reconheceu vários nomes que vira nos documentos de Thomas Reed. Mas um detalhe lhe chamou a atenção: o senador William Hargrove dominava a sala com um único olhar, orquestrando cada discussão como um maestro. O tema da reunião: Projeto Argus. Os detalhes eram precisos, metódicos e aterradores. A organização planejava usar informações confidenciais para manipular o mercado financeiro e influenciar decisões políticas cruciais, causando caos econômico generalizado e instabilidade governamental. O homem misterioso esgueirou-se para as sombras, anotando cada nome, cada plano, cada ligação entre os participantes. Foi então que ele percebeu a magnitude do perigo. Argus não era apenas uma ameaça política ou financeira. Era um projeto capaz de perturbar a vida de milhões de cidadãos. De repente, um ruído fraco chamou sua atenção. Um agente duplo, que pensava passar despercebido, entrou na sala.
O homem misterioso trocou um breve olhar com Clara Bennett, que estava do lado de fora, em posição de apoio. Um sinal sutil, e Clara ativou um dispositivo de monitoramento adicional, permitindo-lhe captar cada palavra trocada. Conforme a reunião prosseguia, Hargrove revelou um plano ainda mais ousado: infiltrar-se nas agências de segurança nacional para sabotar qualquer intervenção antes que as consequências do caso Argus se tornassem evidentes. O misterioso homem compreendeu que precisava agir rapidamente. Se não impedisse essa operação, a crise seria irreversível. Ao final da reunião, os participantes se dispersaram, alheios à presença do espião em seu círculo. O homem misterioso também partiu, levando consigo provas cruciais que poderiam mudar tudo. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Hargrove e seus aliados logo descobririam a traição, e a caçada teria início. Naquela noite, o homem misterioso compreendeu uma coisa: nesse jogo de poder, o menor erro podia ser fatal. E a confiança era um luxo que ele não podia se dar ao luxo de ter. Após analisar cada detalhe da reunião secreta, o homem misterioso sabia que o momento decisivo estava se aproximando. O projeto Argus era preciso detê-lo antes que seus efeitos devastadores pudessem ser sentidos. Mas para neutralizar Hargrove e seus aliados, era necessário um plano perfeito, rápido e preciso. Com Clara Bennett ao seu lado, eles elaboraram uma estratégia complexa. Clara daria acesso interno e desviaria a atenção de certos cúmplices, enquanto o homem misterioso se infiltraria diretamente nos locais onde documentos confidenciais eram armazenados e onde Hargrove coordenava suas operações. Naquela noite, ele entrou em um dos prédios governamentais comprometidos. Cada movimento foi calculado: burlar os sistemas de segurança, neutralizar discretamente os guardas e acessar os servidores que continham as provas de Argus. Cada segundo contava. Enquanto isso, Clara monitorava as comunicações e bloqueava os sinais para evitar qualquer alerta. Juntos, eles formavam uma equipe silenciosa, porém formidável. Ao chegar ao servidor principal, ele descobriu um segredo ainda mais alarmante: Hargrove possuía uma rede de comandos digitais, prontos para ativar Argus ao menor sinal de ameaça. Isso significava que eles tinham apenas uma janela de tempo muito curta para agir. Com rapidez metódica, o homem misterioso copiou os arquivos críticos e instalou um dispositivo que neutralizaria a capacidade da organização de usar essas informações. Mas quando ele pensou que tudo estava sob controle, um alarme silencioso soou. Um dos agentes de Hargrove havia descoberto a intrusão. Começou uma corrida contra o tempo. Graças aos seus reflexos e sangue frio, ele conseguiu escapar do prédio antes que a segurança o cercasse. Clara o esperava do lado de fora, e juntos desapareceram na noite com as provas que poderiam derrubar Hargrove e sua organização. Essa vitória foi parcial. Argus foi neutralizado por hora, mas Hargrove e seus cúmplices ainda não haviam sido confrontados. O verdadeiro confronto ainda estava por vir. Nas sombras da cidade, o homem misterioso sabia que se aproximava do momento crucial: o confronto direto com aquele que havia manipulado o governo nos bastidores. Amanhã amanheceu em Washington, D.C. com uma calma enganosa. Mas, nos corredores do poder, uma tempestade se anunciava. O homem misterioso, munido das provas que havia reunido, preparava-se para confrontar o senador William Hargrove cara a cara. Graças a Clara Bennett, eles conseguiram uma reunião oficial com Hargrove sob o pretexto de uma simulação de reunião de crise. O homem misterioso sabia que seria perigoso. O senador era astuto, manipulador e hábil em controlar qualquer situação. Quando Hargrove entrou na sala, seu sorriso era confiante, mas seu olhar calculista denunciava uma sutil desconfiança. O homem misterioso colocou os documentos à sua frente, as provas de sua cumplicidade com a organização clandestina e os planos para Argus. Isto é o fim do seu jogo, disse o homem misterioso calmamente. Você manipulou vidas, corrompeu autoridades e colocou o país em perigo. Mas seus segredos foram revelados. Hargrove endireitou-se, seu sorriso desaparecendo. Você realmente acha que pode me parar? Você não sabe nada sobre o que eu posso controlar. Pelo contrário, respondeu o homem misterioso, eu sei exatamente o que você pode fazer, e é por isso que você já está derrotado. Naquele exato momento, as forças do FBI, lideradas por Clara e pelo homem misterioso, invadiram o local. Todos os cúmplices foram neutralizados, e Hargrove percebeu que não tinha saída. As evidências eram irrefutáveis e, desta vez, ele não conseguiria manipular ninguém. Sob o olhar impassível do homem misterioso, Hargrove foi conduzido para fora do prédio, o rosto fechado, mas consciente de que seu império acabará de ruir. À medida que a cidade retomava lentamente seu ritmo,
O homem misterioso e Clara se viram sozinhos no telhado do prédio, observando as luzes da capital. Acabou, por agora, murmurou Clara. O homem misterioso permaneceu em silêncio por um momento, perdido em pensamentos. Por hoje é só. Mas enquanto houver poder corrupto, sempre haverá batalhas a serem travadas. E com esse pensamento ele desapareceu nas sombras, pronto para enfrentar o próximo desafio, sabendo que a verdade e a justiça nunca dormem de verdade. O país fora salvo de um desastre iminente, mas nos bastidores, o jogo de poder continuava e um novo equilíbrio frágil acabará de ser formado.